Finalmente chega a hora de acertar as contas, Arne Slot. Chegou o momento de enfrentar eles. O Nottingham Forest, o Nêmesis, aquele que tirou a invencibilidade do Liverpool na temporada, segue como única derrota na temporada pela Premier League. Vem comigo que tá na hora do pré-jogo, jogo dificílimo. Salve caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu sou o Nilo Santos, estamos mais uma vez aqui para falar sobre Liverpool e Nottingham Forest. É o jogo da vez, 21ª rodada da Premier League. Antes de mais nada, eu te peço aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, aquilo que você já sabe que faz e ajuda esse canal a ficar funcionando como sempre. Aqui tem um Pix, se você quiser fazer um Pix para ajudar o canal, e também aqui embaixo você pode se tornar membro, tá certo? Seguinte, pessoal, 21ª rodada da Premier League. Antes de mais nada, vamos fechar aqui o assunto de FA Cup, porque nós nos classificamos, né, na FA Cup, como vocês sabem, e na quarta rodada da FA Cup, o sorteio foi logo após Manchester United e Arsenal. O United tirou o Arsenal da FA Cup, né, o Arsenal está fora da FA Cup, está prestes a ficar fora também da Carabao, que perdeu o primeiro jogo em casa por 2-0 para o Newcastle na semifinal, mas o sorteio saiu e nós somos agraciados com um jogo bem acessível. Vamos fora de casa pegar o Plymouth Argyle. Vamos ali, sul de Londres, sul da Inglaterra, né? Para baixo de Londres ali, uma viagem relativamente longa para os padrões de Inglaterra, vamos dizer assim. Mas um time acessível, vamos poder fazer aquele rodízio legal que fizemos também contra o Accrington Stanley na terceira rodada. Então foi um bom sorteio para o time do Liverpool, apesar de ser fora de casa, menos mal que contra um time mais acessível, numa semana que vai ser bem pesada. Vamos jogar ali contra o Tottenham, precisando reverter um resultado ruim de 1-0 da primeira partida da semifinal. Agora jogando em casa vamos precisar reverter. No final de semana temos um jogo mais tranquilo, vamos poder ir com tudo nessa semifinal contra o Tottenham, até porque o calendário não fica mais fácil daqui para frente. E começa a não ficar mais fácil daqui para frente com esse próximo jogo agora, Liverpool e Nottingham Forest. Vamos lá no lendário casa de Brian Clough, City Ground, estádio do Nottingham Forest. E olha, gente, a gente fala muito sobre o fato do Liverpool estar enfrentando o Forest, que é esse time que é o único que venceu o Liverpool até aqui, é o time que está ali em terceiro lugar empatado com o Arsenal, aquela coisa toda, mas não se resume a essa temporada, ao tanto que o Forest está bem, a dificuldade do Liverpool não, tá? Uma estatística muito curiosa para jogar lá no City Ground, lendário, como eu já disse, para quem não sabe, Nottingham Forest, bicampeão da Champions League, campeão inglês, um time naquela geração do Brian Clough, foi um dos times mais lendários da Inglaterra, daquele domínio inglês, onde Liverpool, Aston Villa e o próprio Forest venceram ali a Champions League por um longo período de tempo. Não é simplesmente o fato do Nuno Espírito Santo estar fazendo um bom trabalho. O Liverpool, desde 1984, de 1984 para cá, apenas em 2 ocasiões a gente marcou mais do que 2 gols lá no City Ground. É um estádio bem difícil de se jogar, e para o Liverpool não um estádio que traz boas lembranças, não. É um estádio que traz uma lembrança de bastante dificuldade. Inclusive no final desse vídeo você vai ver os confrontos e tem um panorama ali um tanto quanto esquisito e difícil para a gente. Só em janeiro de 1990 e em abril de 1999 fizemos mais que 2 gols lá no City Ground. Então é um jogo para esperar talvez placar baixo, principalmente por causa de uma outra estatística que é a de gols sofridos dos 2 times. Então vamos ver o que vem por aí. Falando do Forest, vocês sabem, um trabalho maravilhoso do Nuno Espírito Santo. Nuno Espírito Santo tá com esse time em terceiro lugar, empatado com o Arsenal, os dois com 40 pontos. Ele sofreu o mesmo número de gols que o Liverpool, um total de 19 gols. Os dois estão apenas abaixo do Arsenal nesse quesito. O Arsenal sofreu 18 gols, os dois são segundas melhores defesas com 19. E é um ótimo trabalho do Nuno Espírito Santo em todos os âmbitos ali, né? Ele pega um Forest que teve uma campanha muito difícil da temporada passada para não cair, e coloca esse time lá no patamar, lá em cima.
o Nuno Espírito Santo, que nos 7 confrontos que ele teve contra o Liverpool, ele venceu apenas um, que foi justamente o último, o 1-0 lá em Anfield, aquele jogo que inicialmente pareceu surpreendente, como que o Liverpool perde prontos para o Nottingham Forest, mas hoje em dia esse resultado já não parece tão estranho assim, visto a posição do Forest. É estranho devido à nossa performance aquele dia. Todo mundo se lembra, uma performance bem complicada. O Arne Slot também meio maluco, colocando um tanto de atacante, deixando o time segurado. Tudo aquilo foi meio ruim. Mas em termos de adversário, hoje a gente sabe que não é tão estranho assim deixar pontos contra o Nottingham Forest nessa temporada da Premier League. Um time que tem o Chris Wood como grande destaque, né, com 12 gols na Premier League, mas não só ele, tem muitos outros jogadores, posso citar aqui de cabeça o Gibbs White, o Elanga, que fazem aí essa grande trinca de ataque, tem o Hudson-Odoi que fez o gol lá em Anfield, o gol do 1-0 deles foi o Hudson-Odoi que fez, a Oni, que é o atacante reserva, o 9 reserva, ex-Liverpool, deixa os seus golzinhos também. J. Silva, português, o Art Prowse, exímio batedor de bolas paradas, escanteio, faltas. Tem também na zaga o Murilo, que muita gente ainda quer ele no Liverpool, vai sair por uma nota preta quando sair do Forest. Acho que o Forest segura pelo menos até o final dessa temporada para conseguir aí uma competição europeia e tal, e aí o Murilo sai para algum outro time, pode ser, eu não sei para onde, mas provavelmente vai sair o Murilo para um Big Six, talvez o Newcastle, não sei, alguma coisa assim, dependendo se o Newcastle voltar para a Champions League, né? E tem também o goleiro belga, o Matt Sells, que fechou o gol naquele jogo contra o Liverpool. Eu me lembro de uma jogada onde ele vai lá e tira a bola meio que em cima da linha ali, naquele 1-0 do Forest contra o Liverpool em Anfield. Cara, é um time muito complicado de se jogar. Time muito complicado de se jogar, a gente vai ter que dar tudo e a gente tá em busca de recuperar pontos perdidos em casa. O Liverpool vem de um jogo contra o Manchester United bem capenga, e o Manchester United que escancarou para todo mundo talvez a grande fraqueza desse Liverpool de Arne Slot, que é você acabar com a amplitude do time. O time do Ruben Amorim jogou com 3 zagueiros e os 2 alas, cara, eles tiraram o Mazraoui. É Mazraoui mesmo? Acho que é Mazraoui. Tirou totalmente a ação do Gakpo nas invertidas de bola. Do outro lado, a zaga também se deslocava para a direita, enquanto o Dalot ficava nas costas do Arnold. A zaga se deslocava para a direita com o Lisandro Martinez não dando espaço para o Salah. Com isso, o Liverpool ficou sem a sua amplitude de campo e ficou, assim, inútil, impotente em termos de criatividade. E o Manchester United mandou naquele jogo, de certa forma, digamos assim. E o Nottingham Forest já jogou, sim, com 3 zagueiros. A formação preferida deles é o 4-2-3-1, e eles vêm jogando muito com 4 caras no ataque, com Gibbs White, Hudson-Odoi e Elanga, essa linha de 3 ali, Gibbs White centralizado, Elanga e Hudson-Odoi muito rápidos pelos flancos, e o Chris Wood lá na frente. Só que como o Arne Slot bem deixou claro na coletiva deles, esses caras fazem um trabalho absurdo sem bola. Então, quando o Chris Wood tá ali pressionando, ele pressiona muito bem, todo mundo volta, compacta muito direitinho. Então o Liverpool tem 2 fraquezas muito conhecidas: a falta de amplitude, quando o time adversário tira essa amplitude, esses espaços do time do Liverpool, e também o bloco baixo, coisa que o Nottingham Forest faz bem demais. Pode ser que com a empolgação da torcida, com a empolgação da posição do campeonato, terceiro lugar, uma oportunidade, o Arsenal pega o Tottenham, é um clássico, o derby de Londres, então existe uma possibilidade do Arsenal dropar pontos. Tá certo, é o Tottenham, mas enfim, e o Forest conseguir avançar aí para um segundo lugar, manter ainda essa boa vibe aí nessa caminhada dele na Premier League, tudo isso pode ser que coloque o Forest um pouco mais à frente e nos dê espaço. Mas sinceramente eu não acredito num time propondo ir lá na frente, etc e tal, e sufocando o Liverpool no seu campo de defesa. Acho que isso não vai acontecer. O mais provável é o bloco baixo. E uma primordial nesse jogo é não tomar o gol primeiro. Se a gente tomar o gol primeiro, vai virar aquele gol do Deus, aquele jogo do Deus nos acuda, com os caras jogando no contra-ataque. Eles têm pontos muito rápidos, como eu já disse, tem o Chris Wood, eles destroçaram o Everton dessa forma, destroçaram o Wolves dessa forma, jogando no contra-ataque, conseguindo muitas coisas com espaço, e se a gente fizer isso, a gente vai estar perdido nesse jogo. A gente espera o que então do Liverpool? A gente espera um ótimo jogo daqueles caras que a gente espera que estejam todos em campos, que é Luiz Dias, Gakpo, Salah, Szoboszlai, e principalmente esse quarteto. Por que eu falo principalmente esse quarteto? Porque Gravenberch e McAllister estão constantemente entregando.
constantemente entregando. Szoboszlai esteve fora nesse período sombrio aí do Liverpool, e talvez muito se deve a isso, a ausência dele, o fato do Liverpool estar vivendo esse período sombrio. Contra o Manchester United ele não estava doente, contra o Tottenham não estava doente também. Então esse motorzinho Szoboszlai, esse cara que corre muito e ajuda muito no aspecto defensivo, mas também despertou o lado criativo dele, tem cada vez mais entregado bons jogos criativamente, em termos de finalizações, assistências, gols também, participação na construção do ataque, no giro desse ataque móvel do Liverpool. Isso fez muita falta nesse período aí que a gente está chamando já de uma instabilidade do Liverpool. Teve essa questão do Manchester United, teve o Tottenham, a derrota, agora teve um alívio ali, mas ninguém leva muito em conta essa goleada em cima do Accrington Stanley, afinal, um time de 4ª divisão da Inglaterra. Haver agora um grande desafio contra o Forest, que vem muito bem. Se esse time realmente está na instabilidade, deixando pontos para os adversários criarem expectativas e esperanças de chegar no campeonato e abrir o campeonato para uma disputa direta, ou se o Liverpool vai carimbar que ele vai avançar rumo ao título da Premier League, é tudo que ele precisa fazer neste momento. Não é mesmo? E para isso, que time que eu colocaria em campo para jogar contra o Nottingham Forest lá no City Ground? Alisson no gol, não tem muitas dúvidas. Alisson volta ao gol do Liverpool, apesar de muita gente começar o burburinho de que o Kelleher deveria jogar, né? Você é um desses? Coloca aqui embaixo no comentário se você acha que o Kelleher deveria assumir a titularidade do Liverpool. Não acho que isso não deve nem ser discutido, na verdade. Não entendo por quê. Na lateral direita, Arnold. E aqui eu vou parar um pouquinho para dizer sobre o Arnold, porque o Arnold fez algumas entrevistas com a mídia que tem os direitos de imagem, né? E inclusive talvez sobre até pro Fred Caldeiro, uma entrevista com o Arnold, eu não sei, a ESPN, talvez com o João Castelo Branco, eu não sei. Mas o fato é que as TVs detentoras dos direitos fizeram uma entrevista com o Alisson, aquelas entrevistas exclusivas e tal, não sei o quê, e ficou de fora a pauta de contrato. Ele não quis falar, não quis que entrasse em pauta, que não quis que fosse perguntados para ele sobre contrato. Ele segue deixando isso totalmente no privado, não abre nenhum detalhe, não deixa nada vazar por parte oficial, né? Não, a não ser essas coisas que fazem pela imprensa espanhola, essas coisas que são boatos até que alguém confirme o contrário. Então, sem novidades com relação à renovação de Arnold, posso dizer que da mesma forma Salah e Van Dijk. Apesar de esses últimos dois terem esfriado um pouco, o que quer dizer talvez uma proximidade da renovação? Pode ser. Na zaga, Konaté e Van Dijk e Robertson na lateral esquerda. E aqui, gente, não é muito porque eu quero, é mais porque o que eu percebi do Slot deixando o Tsimikas 90 minutos contra o Accrington Stanley. Obviamente, ele estava descansando o Robertson para jogar contra o Forest. Vai me surpreender demais se ele colocar o grego para jogar esse jogo. O meio campo que a gente considera o ideal agora, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. Não tem muita dúvida, Szoboszlai tem que ir para esse jogo. Precisamos dele, tanto para ajuda defensiva quanto para ajuda ofensiva, a criatividade do Liverpool para quebrar essas linhas. E o ataque também, sem muitas surpresas, Gakpo, Luiz Dias e Salah, todos descansaram no jogo contra o Accrington Stanley, nem foram para o banco, na verdade. Acho que o Dias foi para o banco, não me lembro bem exatamente, mas todos descansaram, não jogaram, estão aptos a jogar os 90 minutos. O Slot falou também sobre o Jota, que está disponível agora para jogar 90 minutos, e isso é uma boa notícia, segundo ele, e eu também concordo. O Jota sempre é um jogador muito inteligente, pode adicionar alguma coisa a mais no jogo do Liverpool a qualquer momento, né? E também o Chiesa, que despertou agora, né? Saiu o gol do Chiesa, tomara que ele apareça em outros jogos mais importantes também, e não somente em jogos de Copas, né? Vamos ver. Apesar que outra coisa da boa notícia do Plymouth, né, aquele time que a gente vai pegar na FA Cup, é que o Chiesa vai ter com certeza minutos ali para jogar pelo Liverpool, e tomara que ele tenha ainda uma partida ainda melhor contra o Plymouth nessa 4ª rodada da FA Cup. O resumo da escalação está na tela. Alisson no gol, Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. No meio campo, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. E na frente, Luiz Dias, Gakpo e Salah. Seria o seu time também? Coloca aqui embaixo para mim se esse seria o seu time, se não seria o seu time, o que você imagina para esse jogo. O árbitro da partida é o Chris Kavanagh, ele que é de Manchester. Sim, ele é um árbitro que nasceu em Manchester e ele apitou Liverpool 2-0 no Manchester City pela 13ª rodada. Outra boa lembrança do Chris Kavanagh na arbitragem, ele apitou também Liverpool 1, Chelsea 0 pela final da Carabao Cup na temporada passada. Aquele gol do Van Dijk no último minuto, ele era o dono do apito. Esperemos que
Chris Kavanagh não seja um destaque nessa partida, que ele passe desapercebido, sem erros, sem tendências, sem conduzir o jogo, sem direcionar o jogo. Pelo amor de Deus, que seja assim. Tudo que não precisamos agora é de ter que preocupar também com a arbitragem, além de um adversário tão difícil como é o Nottingham Forest. Os confrontos, eu falei que eu sei que ia ter com vocês que iam ter um pequeno panorama de como é difícil jogar lá. Olha aí, o Liverpool venceu o Forest por 3-0 em outubro de 23. Fora isso, gente, só jogos apertados, inclusive um em casa por 3-2. E claro, o último jogo foi a derrota em casa por 1-0. Fora isso, vitória lá no City Ground só por 1-0. Em Anfield, 3-2, como eu falei, apertadinho. E você teve um 3-0 em outubro de 23 ali, que foi um ponto fora da curva, e o 1-0, que é o resultado mais recente, que ainda tá ali na cabeça do Slot, batendo ali, incomodando, e é o que ele quer fazer agora, tirar esse resultado da mesa e colocar isso para trás, jogar isso para a memória já esquecida, como vamos dizer assim. Palpites, estão aqui os nossos palpites, vou colocar aqui para vocês, ó, se você sabe que você pode ir lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, X, para brincar com esse GIF também. Você vai lá, tira o print na tela do seu celular, posta isso e marca o Caminhantes. Marcando, a gente vai repostar e vai ver quais foram os resultados que saíram para vocês. O nosso, que tem dado sempre maravilhosamente bem, só que não, vai ser esse aqui, ó. Não vai ser mesmo. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar o que seria o clima do Liverpool, como seria a imprensa, como seria essa coisa toda com o Liverpool tomando 3-0 do Forest. Deus me livre e guarde de uma situação assim. Meu Deus, tomara que não. Espero você aqui. Aqui tá embaixo, ó, se inscreve no canal se você não fez, ativa o sininho, deixa o like, o Pix tá aqui em cima para você ajudar o canal e também aqui você pode se tornar membro. Estaremos aqui no React do jogo, juntos, acompanharemos juntos esse jogo, 5 horas da tarde, horário de Brasília, 9 horas, horário aqui da Itália, 8 horas da noite, horário da Inglaterra, horário de Liverpool. Estaremos juntos acompanhando tudo que vai acontecer, como a gente está sempre fazendo, e eu espero que você esteja comigo mais uma vez, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Afinal, aqui você sabe muito bem, você não caminha sozinho.